nós falamos sobre escopo de variáveis. Assunto muito importante que, às vezes, nos prega algumas peças, né? Às vezes a gente se perde um pouco com essa questão de escopo. Então, vamos procurar aqui num exemplo bem simples, mostrar para vocês a ideia do escopo de uma variável. E eu trago um exemplo, com base nas nossas últimas aulas. Vocês se lembram bem, né, daquela funçãozinha, calcula a média. Tá? Então, olha, observe que nessa função abaixo, nós temos a nossa variável i. Olha, observe que ela é utilizada somente aqui dentro, né, o i. O escopo dessa variável ele se limita a esse bloco for. Caso você a utilize fora do bloco, ela não será reconhecida pelo programa. E isso é uma coisa muito importante. Quando nós criamos estruturas de repetição, por exemplo, as variáveis que nós criamos dentro dessas estruturas, o escopo dessas variáveis é só aquela estrutura. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de detalhe. E é o que nós chamamos de escopo de variável, a esse conceito. Tá? Então, analisem bem aqui. Ó. A variável soma, por exemplo, ela foi definida fora. O escopo dela é um escopo global, ela abrange toda a nossa função. É global que eu digo dentro da função, né? É o escopo da função. Agora, o i, pelo contrário, o escopo dela é só dessa estrutura de repetição. E eu vou mostrar para vocês, abrindo aqui um código. Esse aqui é aquele programa. Então, vocês observem o seguinte, ó, eu vou executar aqui o programa. Load index.js. Bom, a gente observa que deu um probleminha na hora de executar. Olha o que aconteceu. O que aconteceu nesse programa. Quando a gente executou, dentro do for, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou lá naquela parte da função para vocês verem uma coisa. Ó. Dentro da função, dentro do for, eu coloquei um console log que imprime o seguinte, dentro do for, valor de i, aqui vem um valor de i. Então, olha, dentro do for, valor de i, 0. Então, quando ele passa da primeira vez, valor 0. Depois ele passa novamente, dentro do for, valor de i, 1. Depois, dentro do for, valor de i, 2. Quer dizer, ele vai passar aqui 3 vezes. Então, eu estou mandando imprimir sempre o valor de i. Agora, quando eu saio da estrutura de repetição, olha o que a gente faz aqui. Ó. Logo aqui embaixo, vou subir aqui só um pouquinho. Olha o detalhe. Aqui embaixo, eu estou mandando imprimir novamente o valor do i. Mas olha só o que o Node nos responde. Olha, ele diz o seguinte, ó. Ele aponta aqui um problema para a minha variável i e diz o seguinte, olha, referência, erro de referência, i não é definido, não está definido. O i não está definido. Então, fora do for, fora do escopo da variável, ela já não é mais reconhecida. Agora, se eu simplesmente venho aqui, olha, e vou definir essa linha, let i igual a 0, ou seja, eu defini essa variável aqui de novo. O que vai acontecer? Essa variável passa a ser utilizada. E a gente não tem mais esse tipo de problema. Tá? Então, eu vou salvar o código, aí eu venho aqui, vou novamente executar o Node, e a gente vê que agora, olha, ele fez o for, imprimindo nessas mensagens dentro do for, e quando ele sai, ele exibe a mensagem fora do for, valor de 0, que foi o valor que eu defini aqui para a nossa variável i.
Portanto, essa questão do escopo, ela é muito importante. A gente vai ver isso na prática. Quando nós trabalhamos em outra disciplina, nós já havíamos falado sobre isso. Tá? E agora a gente relembrou mostrando que isso também ocorre, esse tipo de conceito de escopo de variável, ele também é válido no contexto do JavaScript. Então, nessa aula nós vimos escopo de variáveis.